Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5, dia 30 de outubro de 2022, contra os falsos profetas. Este é o tema da nossa lição de hoje, dando continuidade ao estudo no livro do profeta Ezequiel. A justiça divina é o tema deste trimestre. A lição 5 está baseada em Ezequiel capítulo 13. Portanto, é importante, caro professor, que você estimule os seus alunos à leitura do capítulo 13 do profeta Ezequiel. É muito importante que no estudo de um livro da Bíblia, os alunos entrem em contato direto com o texto bíblico, que eles não ouçam apenas sobre o texto bíblico, mas que eles entrem em contato eles mesmos lendo o texto bíblico. Uma das claras evidências que nós temos na Bíblia da sua inspiração é exatamente o fato dela conter verdades, e não esconder as dificuldades que o povo de Deus passou ao longo dos séculos. Uma delas nós vemos aqui, exatamente as dificuldades que o povo teve com os falsos profetas. Os falsos profetas sempre estiveram no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus, inclusive, advertiu acerca desta questão em Mateus 24. A lição de hoje ela é um alerta exatamente contra esta atividade dos falsos profetas e nos estimula à prudência, a nos precaver em relação às suas atividades. Então, nesta lição, nós vamos conceituar o termo, refletir acerca dos falsos profetas e conscientizar a respeito das mensagens falsas deles. A motivação para isto é exatamente que a função do profeta no Antigo Testamento era transmitir a mensagem de Deus. E a função dos falsos profetas, entre aspas, o termo função, era transmitir a mensagem então do próprio coração. Nesta lição, nós então sugerimos ao professor que atente, certamente pelo fato de ser uma lição que envolve questões relacionadas aos falsos profetas, envolve muitas questões práticas, os alunos poderão, às vezes, em detrimento do texto bíblico, trazer tão somente para as questões práticas. É importante que você relacione com a lição anterior. Lembre que esta lição, que o capítulo 13, é uma continuidade, então, do livro do profeta Ezequiel. Então, relacione com aquilo que já foi ensinado em lições anteriores e mostre que é uma sequência. E, finalmente, você deve partir para a aplicação, a contextualização. Bem, primeiramente, nós vamos observar que na lição passada, a lição anterior, foi focado acerca das mensagens, relacionado à glória de Deus quando ela saiu do templo. A glória de Deus foi embora. E agora você observa que a mensagem acerca dos falsos profetas, ela começa no capítulo de número 12, a partir do versículo 21. Então você observa que forma uma espécie de sequência. Então, mais precisamente, deveria começar a leitura em 12 e o versículo de número 21. Deus, então, tinha pronunciado mensagens contra a cidade de Jerusalém, também contra a nação de Judá, nos capítulos anteriores. E agora, os falsos profetas estavam trazendo uma falsa paz e uma falsa segurança, para as pessoas. Então, o profeta Ezequiel teve que combater, então, essas falsas mensagens, esses falsos profetas. Esses falsos profetas estavam dizendo que não haveria julgamento iminente ali em Judá, sendo que a mensagem divina é que haveria julgamento. E veja também que esses falsos profetas estiveram muito presentes no tempo do profeta Jeremias, Veja que Jeremias combateu os falsos profetas em Jerusalém, enquanto que Ezequiel combate os falsos profetas na Babilônia. O comentarista, na primeira parte da lição, ele traz algumas definições. A definição do termo profeta, o termo navi no hebraico, o termo está relacionado a ser porta-voz, orador, falar em nome de alguém, é o sentido, então, do termo. Na língua grega, nós temos o termo profetes, que quer dizer antes, falar, daí que vem o sentido de predizer o futuro.
Então veja que o profeta, à luz dos termos bíblicos, especialmente do hebraico, estava relacionado não somente ou necessariamente a predizer o futuro, mas a ser um porta-voz, um arauto, a falar em nome de Deus. Agora existia também os falsos profetas. Os falsos profetas eram ou pseudo-profetas, eram aqueles que eram falsos profetas e tinham mensagens, conteúdo de mensagens que não provinham e não tinham a chancela divina, não tinham a inspiração divina. Isto era, então, os falsos profetas. Nós vemos, então, isso aqui no profeta Ezequiel. Vamos observar inicialmente como está estruturado o capítulo 13, do profeta Ezequiel. É importante, caro professor, você antes de ater ao texto em si ou ao estudo da lição, você atentar como está estruturado o texto. O texto precisa ser estudado também, ser visto dentro do aspecto literário. O profeta Ezequiel escreve um texto e esse texto está organizado do ponto de vista literário. Então, o que nós temos aqui no capítulo 13 do profeta Ezequiel? Você observe que as sementes, vamos dizer assim, desse oráculo, dessa profecia, ela começa no capítulo 12, do versículo 17 até o 28. Então veja que são oráculos germinantes. Aqui é o prosseguimento, o capítulo 13, ele é o prosseguimento de algo que foi semeado no capítulo anterior. Então aqui você deve ter cuidado, porque às vezes as pessoas pensam na Bíblia somente por capítulos, Mas deve observar então que a mensagem começou lá em 12, 17 a 28. E aqui no capítulo 13, nós temos então a continuidade daquela profecia, embora possam ser oráculos também diferentes no sentido de serem bipartidos, Mas a temática é a mesma. Nós temos aqui no capítulo 13, primeiramente um preâmbulo, isso está nos versículos iniciais, a expressão veio a mim a palavra do Senhor. No versículo 2 e 3 continua o preâmbulo. Você observa que é típico do profeta Ezequiel usar esses termos ou preâmbulos de abertura, como veio a palavra do Senhor a mim, e essa expressão também filho do homem, profetiza, São típicos de abertura de oráculos. Esteja atento a essa questão, que normalmente isso abre um oráculo, são aquele momento introdutório do oráculo. Depois nós temos acusações contra os profetas, Isso está do versículo 3 até o versículo 7 e está também do versículo 2 a 19. Você observa que nós temos dois painéis aqui no capítulo 13, o painel 1 e o painel 2. O painel 1, o preâmbulo, está no versículo 2 e 3, e nós temos depois a profecia nos versículos 17, o preâmbulo no versículo 17 e 18. Depois nós temos a acusação contra os profetas, versículo 3 a 7 e versículo 18 a 19. Depois que os profetas são acusados, nós temos agora o anúncio do julgamento. Deus, então, anuncia o que vai fazer em relação a esses falsos profetas, O primeiro anúncio, os anúncios de julgamento estão dos versículos 8 a 16 e também dos versículos 20 a 23. Então, você pode observar como que, neste caso aqui, os dois painéis, o painel 1 e o painel 2 do profeta Ezequiel, o painel 1 vai do versículo 8 a 16, o anúncio do julgamento, e do versículo 20 a 23, o anúncio do julgamento. Você observe que ele tem uma certa organização, uma certa fórmula estereotipada, São dois oráculos, que nós chamamos aqui de painel. Um está dos versículos 2 até o 16 e o outro 17 a 23. Eles têm preâmbulo, eles têm acusações contra o profeta, eles têm anúncio de julgamento. Todos os dois painéis estão organizados dessa forma. Então, o aspecto estilístico aqui do profeta Ezequiel, A forma estilística que está organizada. Bem, logo em seguida, então, nós temos agora o texto em si
do profeta, né? O profeta anunciando então a mensagem contra os falsos profetas. Primeiramente, nós temos aí no texto, nos versículos 3, né? Depois do texto de abertura, nós temos no versículo 3: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, coisas que não viram. Veja bem a expressão profeta louco. A palavra louco é a palavra Nabal. A palavra Nabal no texto. Veja que o oráculo é contra os profetas. Esses profetas estavam proliferando em Judá. Esses profetas também foram levados para o cativeiro, né? E eles estavam transmitindo uma falsa paz, uma falsa esperança, como acontecia também no tempo do profeta Jeremias, né? Deus então ordena ao profeta Ezequiel que entregue um oráculo para eles, né? Você veja no versículo 2 e 3 que aparece a expressão profetizam o que vê o seu coração. E no versículo 3, seguem o seu próprio espírito. Essas duas expressões, profetizam o que vê o seu coração e seguem o seu próprio espírito, está relacionado que o conteúdo da profecia deles era aquilo que saía da mente deles, do coração deles. Ou seja, era uma auto-inspiração. Eles estavam inspirando a si mesmos. Eles não eram profetas que tinham uma inspiração divina. Eles não tinham a chancela da inspiração divina e, portanto, não tinham autorização e autoridade da parte do Senhor. No versículo 4, o profeta diz: os teus profetas, Israel, são como raposas no deserto. Não subiste às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estares na peleja no dia do Senhor. Veja agora que o profeta utiliza aqui uma espécie de metáfora, né? Nesse versículo 3 e no versículo 4, quando ele diz: os teus profetas são como raposas no deserto. Olha bem essa expressão metafórica que ele usa aí, né? Como raposa. Ou seja, eles não têm nada de útil, assim como as raposas, eles são nocivos e são destrutivos. É o que a gente pode ver aí no versículo 3 e no versículo de número 4, né? Eles são destrutivos. E a figura de linguagem aqui é exatamente daqueles animais soltos. As raposas aqui estavam associadas a animais que andavam em bandos noturnos, carniceiros, quando a cidade então era devastada. Assim era também esses profetas, são como raposas nos desertos. E ele usa outra figura quando diz: não subisse às brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, no versículo seguinte, né? O versículo seguinte ele usa então a metáfora. Era comum nos tempos bíblicos se ter uma vinha. Israel é comparado a uma vinha aqui, né? Uma vinha ou um campo, e esta vinha, este campo, normalmente era protegido dos saqueadores, dos animais, por meio de uma parede, né? Essas paredes eram construídas de pedras soltas, ou às vezes com uma espécie de argamassa. Mas o profeta está dizendo então aqui nesse texto que eles não subiram as brechas, eles não repararam a fenda da casa de Israel. Eles tinham a função de cuidar daquela vinha, que seria Israel, né? Assim como um muro de proteção, mas eles não agiram dessa forma. Logo em seguida, no versículo de número 6, o profeta continua dizendo: vem vaidade, adivinhação mentirosa, o que dizem: o Senhor disse quando o Senhor não os enviou, e faça que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosas, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que o Senhor tal não falei. Então veja que o profeta agora, ele fala claramente. Veja que nos versículos 4 e 5 ele usou metáforas, mas aqui nos versículos 6 e 7 ele partiu para o ataque de forma bem clara, o ataque contra os falsos profetas, né? Ele falou claramente, dizendo então a realidade para aqueles falsos profetas. As visões deles eram vazias, as adivinhações eram enganosas, né? E eles não tinham, na realidade, visto nada e ouvido nada do Senhor, né? O Senhor então diz que não tinha falado.
né? E eles estavam então utilizando o nome divino, utilizando expressões, sendo que não tinham a aprovação então de Deus, não tinham a aprovação divina, né? Bem, depois no versículo de número 8, nós temos agora o primeiro pronunciamento, então, de julgamento, no versículo 8 e o versículo 9. Diz o texto: portanto, assim diz o Senhor. Veja bem essa expressão, portanto, assim diz o Senhor Jeová. Essa expressão aparece muito no profeta Ezequiel, era às vezes formas introdutórias de oráculo. Assim diz o Senhor: como falais vaidades e vedes mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Veja que Deus aqui, nesse caso, ele está anunciando, então, o julgamento. Eles seriam punidos. Deus não tinha falado e Deus, então, estava contra eles, né? A minha mão será contra os profetas que veem vaidade, que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Veja agora nesse versículo de número 9 que continua a sentença sobre eles, esses charlatões que Deus não tinha utilizado, e o profeta agora fala dos efeitos que iriam acontecer sobre eles. Ele utiliza 3 linhas paralelas. Essas 3 linhas que estão paralelas, né? Diz: na companhia do meu povo não permanecerão, no registro da casa de Israel não serão registrados, e para a terra de Israel não mais virão. Veja então que é uma tríplice punição que viria sobre eles. Primeiro, eles não estariam no conselho do povo de Deus. Segundo, seus nomes seriam riscados do livro dos registros de Israel. Em terceiro lugar, eles jamais retornariam para a terra prometida. Veja então a sentença que viria então sobre eles. Eles não estariam mais na companhia do povo, ou no ajuntamento, ou na congregação, ou na assembleia do povo. Os seus nomes não estariam nos registros oficiais. O nome dos verdadeiros israelitas estava nos registros oficiais. Nós temos isso em Esdras 2, versículo 62. Mas o nome desses falsos profetas seriam retirados dos registros oficiais. E em terceiro lugar, eles se consideravam, o verdadeiro israelita se considerava herdeiro das promessas divinas, dos seus ancestrais, dos patriarcas, né, que tinham ocupado aquela terra por séculos. Mas nesse caso, os falsos profetas, eles jamais retornariam à terra prometida. Eles então seriam retirados das promessas dos seus ancestrais e dos patriarcas. Então veja aqui, nós temos então a profecia de julgamento contra os falsos profetas. Depois nós continuamos no versículo 10 a 16, nós temos um outro anúncio de julgamento. Visto que assim como andaram enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, um edifica a parede de lodo, outros a rebocam com cal não adubada, diz aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, os pedras grandes saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Veja que o profeta aqui nesse caso usa uma metáfora, né, relacionada à falsa segurança. Ou seja, eles estavam anunciando a paz, mas não havia paz. Então o profeta comparou a uma parede bem rebocada por fora, né, bonita aparentemente por fora, mas que não tinha, com uma pancada de chuva, essa parede iria cair. Então o profeta está usando a metáfora da parede para falar sobre a falsa paz que os profetas estavam trazendo, né? Isso prossegue no versículo de número 12, também no versículo de número 13. Portanto, assim diz o Senhor: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. Ou seja, quando Deus enviasse a tormenta que eram os invasores, né, não iria então suportar, né, aquela mensagem então falsa dos falsos profetas, não teria consistência para trazer segurança de fato para a nação. Derribarei a parede, Deus diz claramente,
no versículo número 14. Assim cumprirei o meu furor, Deus diz no versículo 15. E no versículo 16 diz: os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém, e vem pela ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor. Então veja que aqui do versículo 10 a 16, nós temos o segundo anúncio de julgamento contra os falsos profetas, né? Os falsos profetas, então, da nação. Quando chega agora do versículo 17 em diante, do 17 até o versículo 23, nós temos um outro oráculo, e esse outro oráculo agora é dirigido do versículo 17 em diante contra as mulheres, né? Contra as mulheres. Essa é a única passagem em todo o Antigo Testamento contra falsas profetisas. Você observe que o profeta Isaías repreendeu mulheres em Isaías 3, o profeta Amós também repreendeu mulheres no capítulo 4, mas falsas profetisas só são mencionadas aqui, em todo o Antigo Testamento, em Ezequiel, no capítulo de número 13. Então nós temos aqui um oráculo relacionado às mulheres falsas profetisas no Antigo Testamento. Era espécie de bruxas, né? Tu, ó filho de um homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetizam contra eles. Assim diz o Senhor: ai das que cozem almofadas para todos os sovacos, que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Aqui, provavelmente o profeta está falando, nessas expressões aqui, no versículo 17, versículo 18, mais precisamente 18, está em foco, então, o método que essas mulheres utilizavam para fazer as suas bruxarias, né? Para fazer as suas bruxarias aqui nesse versículo. Eram faixas mágicas que eram enroladas, essas faixas mágicas eram enroladas ao redor dos pulsos e dos braços por essas mulheres, né? E elas então faziam isso para ter um certo controle sobre as pessoas, né? Por intermédio da magia e da simpatia. É isso. Faziam também coisas para as cabeças, né? Então para os braços, para a cabeça. Eram formas de simpatia, de bruxaria que essas mulheres então estavam utilizando aqui nesse texto. E no versículo de número 19, parece que o pagamento por isto está em foco no versículo 19, quando diz: vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo. No versículo de número 19, né? Então essas mulheres estavam vitimando, né? Estavam profanando. Então, parece que aqui está em foco, então, as práticas pagãs, os meios utilizados, né, para elas fazerem isto, e o preço que os seus clientes pagavam pelo serviço das bruxas. Essa expressão punhado de cevada e pedaços de pão era o preço que as bruxas, que as pessoas, as vítimas, pagavam às bruxas para as suas práticas. As vidas das vítimas, então, tornavam-se como uma espécie de arroz, né, com feijão das mulheres. Elas baseavam nos seus próprios interesses e elas definiam quem vivia e quem morreria, né? Ou seja, aqueles que deveriam morrer viviam, e provavelmente as mulheres clientes que as buscavam procurando vantagem pessoal, e aqueles que deveriam morrer ou deveriam viver morriam com suas mentiras, né? O profeta então está entregando a mensagem para elas. Logo em seguida, nos versículos 20 a 23, depois que ele descreve os métodos e as práticas que elas utilizavam, vem então o anúncio de julgamento a partir do versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor: eu sou contra as vossas almofadas, que com vós ali caçais as almas como aves, as arrancareis dos vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. Rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. E nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor. Vós me entristeceste do coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, esforçastes as mãos dos ímpios, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse.
Portanto, não vereis mais a vaidade, nem fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então veja aqui que o profeta está entregando o julgamento, então, né? Deus está dizendo, então, que aquelas atividades, né, entristeciam os justos com a falsa mensagem, encorajavam os maus a esperarem com um futuro brilhante e não viam a necessidade do arrependimento. Era o que estava acontecendo. Mas Deus disse que queria livrar o seu povo, no versículo 23, né? Seria a restauração da nação, depois de 70 anos do cativeiro. Deus iria restaurar, então, a nação. Então, Deus, então, estaria agindo, né, contra aquelas falsas profetisas e estaria livrando o seu povo dos efeitos desses falsos profetas. Bem, quais são as implicações, então, que nós temos aqui nestes oráculos, né? Quais são as aplicações práticas que nós podemos fazer em relação a isso, né? Primeira coisa, nós devemos atentar que os falsos profetas, eles existem nos dias de hoje. Então aqui, caro professor, você pode fazer as aplicações. Os falsos profetas existem. Os profetas que profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir. Os falsos profetas ganharam uma notabilidade hoje nas redes sociais. Está cheio de falsos profetas escrevendo livros, com canal no YouTube, chamando a atenção das pessoas para suas falsas profecias. Como diz aí o texto, profetizam segundo o seu coração. É um desejo deles, é um pensamento deles, é algo motivado pelo espírito e pelo coração deles, mas eles então dizem que é o Senhor que está dizendo. Então é uma auto-inspiração. Eles estão por aí. Por isso, precisamos atentar para a palavra de Deus. Estimule os seus alunos a passar tudo no crivo das Escrituras, tudo no crivo da palavra. Por isso, Deus nos deu a revelação escrita. E o meio pentecostal é mais propenso a isso, né? Então, estimule os seus alunos a conhecer melhor, a estudar as Escrituras e estar preparados, então, para enfrentar esses falsos profetas, vivendo uma vida de oração, de afinidade com as Escrituras, né? Não buscando profetas e profetisas aqui e acolá, mas vivendo uma vida de retidão, de santidade, afinado com as Escrituras, é a melhor forma de combater, né? De não ser presa fácil de tais profetas, né? Nós temos várias mensagens no Novo Testamento também que falam contra os falsos profetas. A carta de Judas, ele tem algumas características comuns, né? Gostam de pregar o que as pessoas ouvem, gostam de ter visibilidade, são motivados por dinheiro, são características de falsos profetas desde o período apostólico. Então, caro professor, esta é a nossa lição de hoje, né? A nossa lição, então, de hoje, contra os falsos profetas. Que Deus, portanto, abençoe, né? Que você possa, então, regar tudo o coração e não perca essa oportunidade singular de apresentar esta mensagem, esta lição para os seus alunos. Estimule os seus alunos, eu repito, a ler o livro do profeta Ezequiel, né? Estimule eles a lerem o texto em casa. Que Deus o abençoe, se inscreva aqui neste canal, compartilhe aí nos seus grupos e também deixe o seu comentário para nós termos um retorno de como você está recebendo este material. Até a próxima lição. Que Deus, portanto, abençoe a sua vida, o seu trabalho e o seu ministério de ensinador da palavra de Deus. Até a próxima lição.